Sim, muito boa noite, estamos chegando, você ligado na Rede Gesla de televisão, seja bem-vindo a mais uma resenha televisiva. Vocês conhecem o nosso trabalho por aqui. Aqui a gente vai falar sobre as audiências deste domingo, vamos falar também sobre outros momentos importantes da televisão aberta nesse fim de semana, principalmente, porque nós temos aqui números bem interessantes de algumas reestreias, né, para variar, mais reestreias que nós temos, mas vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Porque agora, deixa eu trazer já o povo que está conosco chegando e comentando aqui na resenha televisiva. Tinha bastante gente já chegando anteriormente, peraí que agora vou ir no lugar certo, né? Vamos para o lugar certo e agora sim, deixa eu ver o povo que segue aqui com a Rede Gesla de televisão. Paulinho Santos tá conosco, boa noite, dizendo que o Portioli deve ter ganhado. Ana Paula quer que o Domingo Legal seja cancelado, acho que isso o SBT não vai fazer. Poliana Aparecida, com certeza Domingo Legal, boa noite a todos do chat, boa noite Poliane, obrigado pela companhia. Luiz Henrique Pinho também falando sobre o Clube do Chaves, é o nosso primeiro assunto, fiquem conosco, tá? Da mesma forma o Chaparrão também tá falando que Chaves voltou com tudo e mostrou que é um fenômeno atemporal que nunca cansa e continua divertidíssimo. Também Luiz Henrique Pinho conosco, vamos lá, quem mais? Chegando agora, o Acerte Ocaia deve ficar em terceiro lugar, semana que vem temos Hélio de la Penha no Acerte Ocaia. O episódio de Acapulco ou Guarujá na dublagem brasileira foi o que veio, né, nessa reestreia do Clube do Chaves. E nós temos aqui também o Denner Clark, obrigado pela companhia. Zilmar Costa da Silva, boa noite. Gustavo Henrique, boa noite. Gesla Barbudo e pessoal, obrigado Gustavo Henrique. O Chaparrão está reconhecendo aqui que Guegué aparou um pouco o bigode estava incomodando, tivemos que apará-lo. Bruno Felipe, boa noite. Gesla, boa noite. Fale como foi a audiência do retorno de Chaves, é o nosso primeiro assunto. Denner, obrigado pela companhia, tá? Quem mais? Bruno Felipe também tá mandando um boa noite. O Carlos Arnaut tá com a gente. Vozão ganhou do Flu agora há pouco aqui no Castelão, tá dizendo o Bruno Felipe. Ceará vencendo o Fluminense. Muito bem, domingo de futebol também na nossa televisão brasileira e claro, a gente vai acompanhando tudo isso junto com vocês. Vamos então pro nosso primeiro assunto, mas antes eu quero saber como é que foi o seu... Dormindo legal. Rede Gesla. Eu cometi a bobagem de assistir Mãe hoje no Globoplay. Não tava assistindo na Record direito ainda, mas assistindo no Globoplay. E aí não deu pra dormir legal, né? Porque você fica com a história entalada na cabeça e fica difícil de pensar. Mas vamos lá, então. Vamos chegando agora com este momento. Depois a gente fala sobre Mãe, tá? Pra quem quiser conversar sobre isso, também já vai deixando aqui nos comentários. Vamos falar a respeito do Clube do Chaves, então. Deixa eu trazer aqui na tela essa reestreia do SBT, impressionante. De novo, mais uma vez, nós temos ali o Chaves salvando a pátria, né? Mas o Clube do Chaves reestreou nesse domingo pela manhã, 10 da manhã, das 10 às 11 da manhã, e mostrou mais uma vez sua força dentro do SBT. Por que eu falo isso? Porque a gente vai trazer a partir de agora aqui os números que o Breno Moura levantou ali a partir das 10 da manhã, hoje de manhã, e a gente vai ver o quanto esse apelo, vamos ver se isso vai se repetir nos próximos domingos, mas vamos ver se esse apelo, para ver como esse apelo do fã de Chaves, de fato, ele conseguiu trazer uma fidelidade a esse retorno, a esse momento de voltar à tela do SBT. Então vejam aqui os números que nós temos a respeito dessa movimentação que começou hoje pela manhã com o retorno do Clube do Chaves. Vejam que às 10h02 em São Paulo, nós tínhamos ali Globo Rural com 12.5, Globo Rural fenômeno sempre, né? Clube do Chaves com 2.18, Record Kids com 1.94 e o Band Esporte 0.94. 10h07 em São Paulo, nós temos aqui o Viver Sertanejo com 11.06, Clube do Chaves com 2.37, Desenhos Bíblicos com 2.13, me surpreende ainda que os desenhos bíblicos tenham essa força, né? Band Esporte com 0.63, Gazeta Shopping 0.18, Quintal da Cultura 0.12. Nós temos aqui, logo acima, o Breno traz essa reflexão do seguinte: Clube do Chaves pegou com 2.11 e em 20 minutos já está com quase 3 pontos, incrível e de fato é uma força impressionante. Às 10h13, o Viver Sertanejo tinha 11.25, Clube do Chaves 2.5, Desenhos Bíblicos 2.24, Band Esporte 0.52 e o Quintal da Cultura 0.18. Adiante aqui depois nós temos o Clube do Chaves chegando a 3.35 pontos em São Paulo, um pouquinho depois a 4 pontos em São Paulo, e às 10h47 a gente tinha o Viver Sertanejo com quase 11 pontos ali, o Clube do Chaves com 4.15 e os Desenhos Bíblicos com 1,53 naquele momento. 10h48, perdão.
Clube do Chaves está estagnado nos 4 pontos, enquanto que os desenhos bíblicos foram recuando ali, né? Band Esporte com 0,76 e o Viver Sertanejo com 11,16. 10,53, então, Viver Sertanejo com 11 pontos, Clube do Chaves com 4,45, os desenhos bíblicos com 1,32 e o Band Esporte com 0,69. Vejam esse número aqui. Nós temos aqui o Clube do Chaves pegando com 2,11 e perto dos 5 pontos em São Paulo. Diz aqui o Breno Moura. 10,57, o Viver Sertanejo tinha 11,5, Clube do Chaves 4,5, Desenhos Bíblicos 1,53 e o Band Esporte 0,57. 4,5 pontos em São Paulo, uma audiência que o SBT não vê fora dos domingos, né? Ainda adiante, nós vamos aqui, Clube do Chaves 4,40 às 11 horas pontualmente, Desenhos Bíblicos 1,53, o Viva a Sorte com 0,59, o Esporte Espetacular também com um número muito bom. O programa do Daniel, especificamente, também tem muitos méritos, né? Acho que foi um acerto muito grande da Globo, era para ter, né, essa questão mais transitória, mas se mostrou um programa de grade excelente, importantíssimo para fazer a conexão Globo Rural e Esporte Espetacular, que geralmente vai derrubando essa audiência. Mas quando a gente olha aqui o início do Domingo Legal, a primeira meia hora, vejam aqui, a gente tem 3,62 contra 2,20 do Eu, a Patroa e as Crianças, e aí vai se distribuindo e pulverizando na casa decimal para todas as outras emissoras. Mas o que impressiona mesmo é isso, assim, o quanto o Chaves ainda tem uma força gigantesca para voltar em horários específicos, mas também desgasta muito rápido, às vezes também acaba desgastando rápido. Então vamos ver o que vai acontecer mais para frente a partir de agora. Vamos ver o que temos de acontecimentos mais para frente aqui. Se você gostou do retorno do Clube do Chaves, deixa aqui o seu comentário, a sua participação. E também teve uma matéria aqui do Na Telinha que fala um negócio que eu achei bem interessante, que é o seguinte: de volta ao SBT, Clube do Chaves teve passagem inusitada por outro canal. O programa Chespirito retorna ao ar nesse domingo, dia 2, com todos os personagens, né? Mas começa com o episódio de Acapulco. O SBT resgatou o Clube do Chaves, que volta à programação nesse domingo às 10, bem antes de estrear na emissora. O bloco, intitulado originalmente Chespirito e que reúne vários personagens do próprio, teve uma passagem pela CNT. Em 97, o canal paranaense mantinha uma parceria com a Gazeta de São Paulo, que também teve o Cadeia com o Ratinho e tal, e assinou um contrato com a Televisa. Conseguiu incluir Chespirito em um pacote que contava com novelas como Coração Selvagem, Prisioneira do Amor e Simplesmente Maria. Primeira vez no Brasil que o humorista tinha suas esquetes exibidas fora Chaves e Chapolin, né? A CNT acreditava que personagens como Chompiras, Chaparrón Bonaparte, Chapatin, Dom Caveira e Cidadão Gomes pudessem ajudar a conquistar a audiência. Não foi o caso, né? Não foi o caso. Então, houve de segunda a sábado a transmissão no horário nobre, enquanto aos domingos era exibido no período vespertino. Durante menos de um ano, na Gazeta, exibiu até 98, quando passou a ser exclusiva do SBT. Chespirito foi rebatizado como Clube do Chaves quando estreou em 2001. O motivo era ter um título popular, já que Chespirito não era visto como um nome forte para o Brasil, né? Não teve mesmo. Então é isso, nós vamos agora acompanhando aqui essa nova saga do Menino do 8 a partir de agora aos domingos pela manhã, para ver se a gente vai ter uma movimentação diferente também no que tange a audiência, tá bem? Vamos lá, deixa eu ver o que diz o povo brasileiro que vai chegando conosco. Daqui a pouquinho a gente já começa a falar das audiências de Domingo Legal e Acerte ou Caia também. Você que está acompanhando, deixa aqui seu like, seu comentário. Vamos para o povo? Vamos para o povo. O que diz o povo que nesse momento se liga aqui na Rede Gesla de televisão? Deixa eu dar uma olhada. Vamos lá. Denner Clark, já falei. Chaparrón também já falamos por aqui. O meu Grêmio perdeu, isso a gente já está acostumado. O Lucas conosco, você gostava de assistir o Pânico na Band? Eu gostava mais na época da Rede TV. Bruno Felipe conosco também. Zilmar Costa tá conosco aqui. Guilherme Lima, Juninho, domingo tem que ser de alegria. Fuja de qualquer coisa que apele para algo reflexivo e emotivo. É exato, foi um erro crucial que eu tive assistindo, né, a novela Mãe. Lucas também conosco. Zilmar Costa, abraço. Bruno, Chaparrón, Chaves é um pilar do SBT e também um patrimônio da TV brasileira, verdade. O Lucas gosta muito do Clube do Chaves. O Fortaleza tá mal no Cearense, diz aqui o Zilmar, diz Zilmar aqui. O esporte tá pior, diz Bruno Felipe. As discussões futebolísticas aqui no chat da Rede Gesla, quem diria, né?
O que você acha dessa febre do true crime e dessas dramaturgias pipocando? Eu acho que, cara, sempre teve um interesse nisso, né? Os filmes que contam esse tipo de história de materiais, né? De crimes reais e tudo mais, sempre tem um apelo. E eu acho que Tremembé, por exemplo, está tendo um apelo muito grande e está sendo importante para o Prime conseguir também ampliar esse espaço, né, dentro da estrutura do que acontece aí na região. Nós vamos então aqui acompanhando o Itamar Silva, meu amigo. Itamar, grande abraço para ti. O Grêmio tá só pra bueta, né? Eu amo Chaves nesse horário, diz o Denner Clark, obrigado pela companhia. Que bom que o grupo, que a Vila do Chaves, que o Clube do Chaves deu audiência, diz o Gustavo Henrique, e ele me pergunta se eu prefiro Três Graças ou Mãe. Eu assisto Três Graças durante a semana, não tinha assistido Mãe, cometi, como disse o Guilherme Lima, esta bobagem de assistir hoje no domingo, né? Então domingo é dia de alegria, é dia de videocacetadas, mas a gente faz essas ragadas e aí não consegue mais largar. Depois eu vou falar sobre Mãe também aqui na nossa programação. Daqui a pouco eu vou falar de Sasha versus Davi Brito, hein? Eu não sou muito da fofoca, pela fofoca aqui, mas essa aí eu vou ter que comentar. Vamos lá então, vamos agora para nossa tradicional batalha dos fins de semana, para a gente trazer aqui Tom Cavalcante versus Celso Portiolli nessa batalha de audiência que eu acho que não é mais batalha. Quando a gente olha para a movimentação entre SBT e Record no domingo à tarde, a gente vê que, querendo ou não, Acerte ou Caia desgastou com o público. O Acerte ou Caia desgastou com o público. E começa agora a sofrer um pouco das consequências disso. Eu vou trazer aqui a partir de agora na tela para vocês essas audiências do crescimento da tarde, né? Para a gente poder entender de que maneira as coisas vão. Vamos então para o contexto, né? No contexto nós tínhamos aqui o Domingão com 11.23 às 2h25, Domingo Legal com 7h44, então o Domingão com uma boa vantagem nesse sentido. Cine Maior com 4h25, bem também a Record, né? Show do Esporte com 1h14. 15h05 em Goiânia, Domingo Legal com 7.03, o Domingão com 5.35, Cine Maior com 5.30, Show do Esporte com 0.20. 15h46 em Goiânia, o Domingão com 7,63, Domingo Legal com 5,07, Acerte ou Caia com 3,49. Mais adiante aqui, nós temos aqui no PNT, essa audiência aqui é bem interessante da gente falar porque ela é a nível nacional. No painel nacional de televisão, as 15 praças medidas pela Cantaribope, 52% de share disponível, ou seja, a cada 100 televisores, 50 estavam ligados. E como estava a distribuição de pontos de audiência? Futebol na Globo com 16,30, Domingo Legal com 5,82, Acerte ou Caia com 4,17, Masterchef com 0,34 e a Hora do Zap com 0,21. Nesse aspecto a gente vê o Domingo Legal abrindo 1,7 na frente do Acerte ou Caia a nível nacional. 16h48 em São Paulo, Futebol na Globo com 20,30, Domingo Legal com 6,52, Acerte ou Caia com 4,41, ou seja, mais de 2 pontos atrás do Domingo Legal, mas isso pelo que a gente acompanhou nas últimas semanas é normal acontecer nos últimos tempos. Na primeira hora o Acerte ou Caia dificilmente passa o Domingo Legal, mas nós temos aqui o Quintal da Cultura com 0,50, Masterchef com 0,27 e a Hora do Zap com 0,13. Depois, no PNT, mais uma vez aqui, Futebol na Globo com 16 pontos, Domingo Legal com 5,72, Acerte ou Caia com 4,55. É um bom número para Record? É um bom número para Record. Mas se a intenção é partir para cima do SBT, né? Se a intenção é partir para cima do SBT, nós temos que pensar em como a Record pode fazer ajustes nesse sentido para poder chegar melhor para cima do SBT. Deixa eu trazer aqui do Rick Souza algumas das audiências também, para podermos falar a respeito dessa estruturação aqui. Rick Souza, vamos lá. Rick Souza, a partir deste momento, deixa eu trazer aqui para vocês, para a gente poder falar sobre esses outros números, para a gente entender se tem outros levantamentos. E temos aqui. 16 e 13, vamos lá. Pegar outros números aqui do Rick Souza, olha só. 16 e 13, nós tínhamos Futebol na Globo com 17,97, Domingo Legal com 6,71, Acerte ou Caia com 5,33, 14 e 13. Já tinha subido bem o Acerte ou Caia ali nessa primeira hora.
o Quintal da Cultura com 0,27, Português na X Sports com 0,21. Eu não recebo nada da X Sports para falar bem dela, mas eu tenho visto, o canal tem sido uma companhia muito boa para mim, porque eu gosto muito de ter essa vibe do esporte acontecendo o tempo todo. Então, realmente, eu consumo muito X Sports mesmo. 16,38, então. O Futebol na Globo tinha 20,49, o Domingo Legal 6,51, Acerte ou Caia 3,90, Quintal da Cultura 0,44, Masterchef com 0,21 naquele momento ali. Mais adiante, nós temos aqui 17,25, o Futebol na Globo 21,03 naquele momento. Soma dos streamings 15,97, Domingo Legal com 5,79, Acerte ou Caia com 5,44, às 17h25, interessante esse número. Planeta Terra com 0,97 e o Masterchef com 0,45 naquele momento ali. Então são as audiências que nós temos até agora aqui, e a gente vê que nós temos aqui essa nova estruturação. Então nós temos aqui, ó, o primeiro bloco do Domingo Espetacular não durou nem 30 segundos, finalmente acordaram do coma e estão testando outra estratégia, para ver como vão para cima do SBT, né? Mas 18h26, nós temos aqui o Domingão com quase 14, Roda Roda com 7h16, Domingo Espetacular 4h82, apito final 0h83 e o Repórter Eco 0h61. Ao que tudo indica, nós temos mais uma vitória folgada do Domingo Legal para cima do Acerte ou Caia, sem nenhum problema. Então, de fato, eu acho que assim, se a Record quer partir para cima do SBT em termos de construção de audiência, o Acerte ou Caia precisa ou de uma coisa para turbinar mais antes, mas os filmes são os que mais funcionam para essa entrega, ou então tem que repensar, talvez dar um pequeno descanso para o formato, que seja um mês, alguma coisa assim, para tentar trazer uma outra percepção. Vamos então para o povo que nos acompanha aqui no nosso chat. Vamos lá, galera que tá chegando aqui, vamos lá, deixa eu ver quem tá conosco. Deixe seu comentário, participe com a gente aqui, que é muito importante. Vamos lá com o nosso glorioso chat na tela, quero ver aqui. Vamos lá. Denner Clark, vamos ver se o SBT vai conseguir manter, né? Bruno Felipe tá com a gente também, Gustavo Henriques e o Mar Costa. Já falei do Itamar aqui. Que bom que a Vila do Chaves deu boa audiência. Clube do Chaves só em São Paulo. Não tem mais videocacetadas, me pergunta o Itamar. Não temos mais, infelizmente. Mas eu vejo muito no glorioso, como é que chama? No glorioso YouTube. Eu tive dificuldade de falar o nome da plataforma que estamos. Então é isso, eu vejo bastante no YouTube. Vamos lá. Luiz Henrique Pinho, já falei. Neno Santos tá falando que o tom já tá saturado, não é? Éder VRB tá com a gente aqui dizendo, assistindo melhor, já não fico sem. Se for pra mim, muito obrigado, viu, Éder? Grande abraço. David chegou conosco, obrigado pela companhia, chegou aqui. O Éder dizendo que o Domingo Legal tem a mesma coisa sempre, não sei como tem audiência ainda. Celso é maravilhoso, mas o programa tá um saco, tá aí a opinião do Éder VRB conosco, obrigado pela companhia, viu? E é isso, é importante a gente ter esses retornos pra entender também como é que tá a entrega, como é que tá a força das entregas também dos canais. Então isso é importante. David conosco, já falei. Zezinho Gonçalves, obrigado pela companhia também. André da Silva, Clube do Chaves foi só em São Paulo. Denner Clark, o Roda Roda tá levando a melhor sobre o Domingo Espetacular, com certeza. Bruno Felipe também tá conosco. E o David dizendo, o SBT só ganha no domingo, amanhã vai voltar a apanhar da Record, muito provavelmente. Muito provavelmente. Não tem um cabimento, era o melhor do Domingão, com certeza, o Itamar. Era isso, né, meu querido? Grande abraço pra ti e pra família toda aí. Muito bem, vamos então seguindo com o nosso resenha televisiva neste domingo. Você que nos acompanha ao vivo pela Rede Gesla de televisão, daqui a pouquinho tem Gesla Privé. Fique aí conosco, daqui a pouquinho tem Gesla Privé. E agora eu preciso trazer, é claro, ele. Vocês sabem que quando essa trilha toca, é porque nós temos ele. The Mysterious Nose. De quem é o nariz misterioso? Você comenta nesse momento aqui embaixo para podermos falar a respeito. De quem é o nariz misterioso? Eu vou colocar ele na minha cara aqui para ficar melhor. Aí, ó. Aí. Vamos melhorar um pouco mais aqui? Agora vai dar. Ó, eu vou ficar paradinho aqui para vocês poderem. De quem é o nariz misterioso? Comente aqui no chat. Nós vamos trazer para vocês de quem é este nariz até o fim do nosso resenha televisiva. Então participe conosco de quem é... Eu posso dizer que é o nariz misterioso de uma pessoa que traz muito entretenimento pro povo.
pessoa que traz muito entretenimento pro povo. Então vamos lá, este é o Nariz Misterioso, nós vamos então acompanhando aqui as respostas de vocês para saber de quem é o Nariz Misterioso. É um questionamento que vale milhões, e nós vamos juntos aqui descobrir de quem é o Nariz Misterioso, vocês vão me ajudar. Vamos lá então, deixa eu ver quem mais com a gente aqui no nosso chat. O Itala já falei, o Bruno Felipe tá dizendo que é o Ratinho, o Gustavo Henrique tá dizendo que é o Ratinho ou o Tony Ramos, o Luiz Henrique Pinto diz que é o Ratinho. Temos aqui vários palpites sobre de quem é o Nariz Misterioso. Você pode trazer também o seu palpite, daqui a pouquinho a gente vai revelar. Tem ainda Gesla Privé, hoje tem mais assuntos e tem a revelação quente do Nariz Misterioso até o final deste programa. Para quem tá chegando agora, eu sou... Opa, errei. Boa noite com Júnior Gesla, é agitado. Fique conosco aqui na nossa gloriosa Rede Gesla de televisão. Essa vinheta foi... Já começo a ficar triste. Também começa a ficar tristes. Olha, vamos lá então agora com o nosso próximo assunto. Vamos trazer na tela, Cibois, da tela, Rainha da Sucata. Esta é uma pergunta que nós vamos responder a partir de agora e trazer essa reflexão, né? Tem uma reflexão muito interessante aqui no site do Na Telinha que eu quero trazer para vocês, que é se Rainha da Sucata tem o potencial de manter os números de A Viagem. E há uma leitura que eu acho das mais interessantes aqui e que a gente tem, claro, que trazer para este momento. Deixa eu trazer aqui essa informação, a matéria é do Walter Félix, do Na Telinha, e ele escreve o seguinte: a Globo tomou uma decisão arriscada ao apostar na reprise de Rainha da Sucata. A novela de 1990 volta à programação amanhã, dia 3, em Vale a Pena Ver de Novo. Apesar do grande potencial, manter os altos índices de A Viagem deverá ser um desafio. É certo que a escolha foi influenciada pelo sucesso que novelas antigas vêm fazendo na faixa vespertina. Só que Rainha da Sucata é bem diferente de A Viagem, o atual cartaz, e Tieta, antecessora no horário. Os títulos foram selecionados para celebrar os 60 anos da emissora, diz aqui o Walter, né? Antes de mais nada, frisa-se que é louvável a valorização desses clássicos da TV. As reapresentações desses títulos mais de 30 anos depois da exibição original mantêm esses sucessos vivos na memória afetiva do público, permitindo também que sejam conhecidos pelas novas gerações. Rainha da Sucata, diz o Walter, é uma ótima novela, mas não tem o apelo dramático de A Viagem, fator que é grande responsável pelo sucesso da trama espírita. Ao contrário, nos primeiros capítulos, a trajetória de Maria do Carmo é essencialmente cômica e farsesca, né? Então tem muita coisa de mais engraçado do que dramático no primeiro momento. E é uma preocupação válida essa que o Walter traz a respeito da reprise de Rainha da Sucata, porque a gente tem ali uma novela muito emocional que é A Viagem. Me parece que o público cada vez mais quer ter essa conexão emocional com a novela. Mas aí eu vou discordar num ponto do Walter, porque eu acho que Tieta também no começo tem vários momentos cômicos ali. Mas era um clássico, né? Rainha da Sucata também é um clássico, mas não com a mesma força de Tieta. Então nós vamos ver aqui a sequência, né? Foi o estranhamento inicial do público que fez o autor Silvio de Abreu mudar o tom na trama. O melodrama é reforçado no decorrer da história com os conflitos amorosos entre a heroína e Edu, Tony Ramos, e sua rivalidade com Laurinha Figueroa, Glória Menezes, a grande vilã. O humor da novela, inclusive, aliás, é bem diferente do que era visto em Tieta. Este mais associado aos costumes da fictícia Santana do Agreste, como uma crítica social ao moralismo e à hipocrisia, como um retrato de todo o Brasil. Em Rainha da Sucata, a comédia é urbana e de situações, com tendência para o pastelão. Entendi teu ponto agora, Walter. Vamos seguindo aqui. O público do Vale a Pena Ver de Novo já mostrou predileção pelos dramas em detrimento da comédia. Não à toa, Tititi figura entre as menores audiências da faixa de reprises na década, e o horário tem ficado restrito às produções originalmente veiculadas às 8 ou 9 horas e não das 19. Outro problema, a novela da Sucateira entra no ar em novembro, às vésperas do fim de ano, quando a audiência costuma cair. O detalhe não impediu Tieta de fazer bonito. A atração voltou à tela em pleno dezembro do ano passado, mas não é sempre que as reprises conseguem reverter a fuga dos telespectadores. Rainha da Sucata é um clássico incontestável e, como tal, tem o poder de atrair o público em todas as épocas. Entretanto, vai encarar um cenário menos favorável para o seu sucesso se comparado ao encontrado pelas antecessoras,
que pode refletir nos números de audiência, tá dizendo aqui o glorioso Walter Félix do Na Telinha. Eu acho uma preocupação interessante porque é um título um pouco alternativo, né? É um título um tanto alternativo quando a gente pensa na memória afetiva do público 50+, que tá ali na frente da tela. Com certeza não, é uma novela que lembra muito várias coisas, principalmente Dona Armênia, como botar o prédio na Chon, né? Mas é arriscado, tem um risco nessa questão, a gente precisa trazer esse elemento certamente. Vamos lá, deixa eu ver quem mais tá com a gente aqui. A turma que tá chegando conosco, deixa aqui seu like, deixa aqui seu comentário, sempre muito importante. Tá tudo certo com a transmissão de vocês aí? Só para eu confirmar se tá tudo certo. A gente vai seguindo aqui com a participação do povo que nos acompanha e que nesse momento nos acompanha, mas nem sempre deixa o like, né? E aí quando o povo não deixa o like, o que eu sou obrigado a fazer? Deixa o like, 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 deixa o like. Apoie a Rede Gesla. Ora, não vai doer nada, apoie a Rede Gesla. Vamos lá então, temos aqui glorioso, olha só, tem boas interpretações aqui pro Nariz Misterioso, hein? Vamos trazer aqui nesse momento o que nós temos na tela. Nariz Misterioso, vamos trazer o Nariz Misterioso então, já que vocês mencionaram. É hora dele, o Nariz Misterioso. De quem é este Nariz Misterioso? Você vai citar a partir de agora. A quem você acha que pertence? Nós temos bons palpites aqui, como por exemplo, atenção, Ratinho Tony Ramos, já tinham falado, não é? Temos aqui Mundo Secreto dizendo que acha que é o saudoso Jacaré do programa do Jacaré, o Nariz Misterioso. Uma boa pedida, hein? É o do Ratinho, diz aqui o Denner Clark. Eu falei que é alguém que traz muito entretenimento pra nossa vida. Então pode ser Ratinho, pode ser Jacaré. Com certeza. Com certeza mesmo. Vamos então, nesse momento, tirar o Nariz Misterioso da tela. Opa, não. Era o ao vivo que saiu da tela. Tirou o Nariz Misterioso, tirou a trilha do Nariz Misterioso e vamos agora seguindo com a nossa programação, mas claro, com a participação do povo que vem aqui e deixa o seu like, deixa o seu comentário, participa conosco. Vamos lá, povo na tela. Bruno Felipe dizendo que novela velha vicia, né? Não sei se isso é bom, enfim, vamos lá. Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver, o Itamar tá me dizendo aqui, acho que é aquele com a barriga um pouco mais relevante do programa policial. Quem seria? Gilberto Barros? Não. Datena? Denner Clark, na verdade, o Domingo Espetacular é um saco, está dizendo o Denner Clark aqui. Bruno Felipe dizendo que novela velha vicia. Luiz Henrique Pinho, Rainha da Sucata copiou Carrie a Estranha, a diferença de Maria do Carmo do banho de lixo e não de sangue. Pois é, Carrie a Estranha é mais pesado. É porque vem junto uma nostalgia da época, diz aqui Bruno Felipe. Thaís Teixeira está conosco, obrigado Thaís pela companhia. Acho que a Rainha da Sucata vai ser difícil de emplacar. Mundo Secreto, acho que é o saudoso Jacaré, do programa do Jacaré, o Nariz Misterioso. Poliane já deu o like, muito obrigado, Poliane. Guilherme Lima, acho que vai dar certo sim. É a volta da Regina na Globo e a última reprise em TV aberta foi em 94. Pode ser que funcione também por essa questão. Juliano Geraldo tá conosco. Estamos na live hoje, meu querido, obrigado, viu? Juliano, grande abraço, tá? Bruno Fê tá conosco, obrigado, boa noite, amigão, boa noite pra você também. Chaparrão, nariz do Wolf Maia. Vamos ver se vai ter nariz de Wolf Maia aqui. Vamos então seguindo com a nossa programação nesse momento, aqui do nosso glorioso Resenha Televisiva. Você que está nos acompanhando, deixa aqui o seu like, seu comentário. Deixa eu ver se eu já passei pelo outro assunto. Já passei. Luiz Ricardo no Viva a Noite. Deixa eu falar sobre esse assunto que é bem interessante da gente repercutir. Porque o Luiz Ricardo, ele... Para quem não conhece muito a história, o Luiz Ricardo tem uma trajetória no SBT em que ele queria ser cantor e ele falou com o Silvio Santos falou quantos cantores tem e quantos apresentadores tem. Então talvez seja mais interessante ir pelo caminho da apresentação e o Luiz Ricardo fez isso, né? Só que ele foi o Bozo durante muito tempo no SBT, teve muitas participações no show de calouros, fez vários momentos da telecena e tal, mas é curioso a gente pensar que o Luiz Ricardo nunca teve um programa com o rosto dele, com o jeito dele, né? E essa edição especial do Viva a Noite vai nos trazer essa possibilidade de enxergar um Luiz Ricardo comunicador de programa de auditório.
que é o que ele viveu a vida inteira, mas não como titular. Não como a pessoa que está à frente do produto. Eu acho que poucas pessoas entendem o SBT como Luiz Ricardo, Liminha, Rock, né, essa galera. Mas enfim, o Luiz Ricardo tá ali desde os tempos de Sônia Lima também, desde o Show de Calouros, primeira geração. É um cara que tem um conhecimento da casa e do público muito grande. Então eu tô curioso para ver de que maneira o Luiz Ricardo vai conduzir esse novo Viva a Noite e de que maneira a gente vai ter a audiência reagindo. Será que a audiência reage a esse produto? Será que a audiência vai se conectar com o Luiz Ricardo enquanto apresentador titular de um produto? A princípio é para ser só um especial em dezembro, o Viva a Noite, mas há indícios de que, se der certo, se torna um programa de grade, e eu acho que o Luiz Ricardo merece muito. Eu acho que a maneira com que ele foi, a fidelidade dele ao SBT, a lealdade dele ao SBT, e o carisma e carinho do público SBTista que ele já tem, credenciam ele até um programa de auditório. Se vai dar certo, se vai ter aceitação comercial e aceitação de público em casa, aí são outras conversas. Mas acho justo, acho interessante a gente ter essa conexão tão forte com o público do SBT, e a gente vai ver se vai dar certo ou não na audiência quando for ao ar, mas eu tô curioso para saber como é que vai ser. Tô bem curioso. Vamos agora a um outro grande assunto da noite, que foi Sacha Bali versus Davi Brito. Nós tivemos ontem à noite, deixa eu trazer já aqui, nós tivemos ontem à noite o Fight Music Show, que teve a grande luta, BBB ou A Fazenda, quem vence? Né? Quem vence? Então tivemos Davi Brito, ganhador do BBB 24, contra Sacha Bali, ganhador da Fazenda 16, ambos no ano passado, foram os dois campeões dos principais realities do país, e a vitória foi de Sacha Bali. Sacha Bali venceu o Fight Music Show, a porradaria com Davi Brito, e levou para a Fazenda o cinturão de melhor reality de todos. Né? Então isso é importante, porque nós temos com isso um momento em que reafirmamos a superioridade da Fazenda sobre o BBB, inclusive na porrada. Inclusive onde não podia, né? A porrada não pode no reality, mas depois pode. E aí Sacha Bali levou esse título para Itapecerica da Serra, uma grande luta, e tivemos ali Davi Brito, segundo colocado, que venceu o BBB 24. O Davi, ele teria bastante perfil da Fazenda também, ele é um vencedor do BBB diferenciado, mas eis a questão. Vamos lá então, para quem tá chegando conosco, Thaís Teixeira tá dizendo que é o Ronivon, o nariz misterioso. Será que é o Ronivon? Vamos ver se tem possibilidade de ser Ronivon, o nariz misterioso. Quem mais? Vamos lá. Acho que o nariz é meu. Estão achando que o nariz é meu. Bom, vamos lá. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Agora eu vou ter que trazer de novo aqui na tela. O meu nariz é esse aqui. A galera tá achando que esse é o meu nariz, só porque eu estou trabalhando neste nariz misterioso hoje. Vamos ver o que o povo diz aqui nos comentários, para entender se o nariz misterioso vai vingar dessa vez ou não. Deixa eu ver o que a galera tá dizendo aqui. Vamos lá. Deixa eu trazer aqui na tela os nossos gloriosos comentários. E você que nos acompanha, faça parte do nosso grupo, nosso canal da Rede Gesla no Zap Zap. Por lá você vai receber as notificações da nossa programação e sempre entrar quando a gente estiver entrando, chegando ao vivo. Lembrando também que nós temos o nosso glorioso Juninho Urgente, de segunda a quinta-feira, às 10h30 da manhã. Você é meu convidado também para acompanhar este trabalho por aqui, tá certo? Muito bem, vamos lá. Temos aqui quem mais? Thaís Teixeira conosco. Acho que esse nariz é seu, grande Gesla, diz aqui o Juliano Geraldo. Poliane, quem venceu o Domingo Legal, acerte ou caia. Poliane, a princípio o Domingo Legal me parece pelas prévias. Claro que tem correção depois até amanhã. E a luta do Davi e Sacha Bali, como foi a audiência? Pergunta o Denner. Eu não sei. Isso foi transmitido na TV aberta especificamente? Acho que não, acho que só no Combate. Ou foi? Não cheguei a ver isso, tenho que me informar. Juliano Geraldo dizendo que o Luiz Ricardo no Viva a Noite, um acerto do SBT, mas se tivessem colocado o filho do Gugu junto com ele, aí não, pois o mesmo está longe de se tornar um grande apresentador. Tem um caminho longo pela frente, né? O Luiz Ricardo é um ótimo apresentador, com certeza vai dar certo o Viva a Noite com a apresentação dele. O Bruno Fê, Luiz Ricardo é bom, passou da hora de ganhar um programa no SBT. Essa luta foi uma palhaçada, diz o Bruno Felipe.
Temos também aqui Guilherme Lima. Lembro do Luiz participando do rodízio de apresentadores na licença maternidade da Eliana. Ele mandou muito bem, estava muito à vontade, conectado com a plateia, longe de um programa publicitário, né? Que é o que é um pouco a programação que nós temos ali da própria, enfim, da telecena, né? Telecena tem muito essa característica também. Alex Abreu, Luiz Ricardo foi o melhor bozo que teve, adorava o tema que ele cantava do DuckTales, é muito talentoso, ele e o Viva a Noite darão uma boa liga. O Bruno Fê tá dizendo que o nariz é do Ratinho. As cores do seu cenário lembram um pouco as cores do programa da Patrícia. Muito obrigado. É um programa de grandes proporções. É que nem Titio Juju aqui. Nossa, as proporções da nossa programação são gigantes. Guilherme Lima... Ah, não. O Alex Abreu tá dizendo que é o nariz do Gilberto Barros. Acorrentado em você. Gui Lima dizendo, apesar das primeiras imagens do cenário ser todo em LED e parecerem vale tudo, uma caricatura do programa de auditório, acho sempre bem-vindo manter o gênero vivo, com certeza. Denner Clark gosta do Juninho Urgente de segunda a quinta, 10h30 da manhã. Matheus Pereira, o Geraldo Luiz pode salvar o SBT no sábado? Não sei. Na TV Globo, diz aqui a Thaís Teixeira, não entendi. Vamos lá, então. Vamos na sequência agora trazendo para vocês, atenção, tirem as crianças da sala. Tirem as crianças da sala, porque chegou a hora. Chegou a hora, meus amigos. Deixa eu tirar aqui, peraí. Chegou a hora de... Então, a partir desse momento, Sacolândia! Vamos lá! Bom, pode ser também, né? Dependendo da interpretação. Vamos lá, então, porque agora chegou a hora de eu parar com essa trilha e soltar essa aqui. Gasla Privé de hoje traz o título do Cineband Privé da última noite. Hoje eu posso dizer pra vocês. Tá chegando perto do Ciborgue. O Ciborgue que colapsou por conta de uma moça, né? Agora nós estamos com um filme aqui que tem potencial de chegar a este padrão. Vamos falar sobre Quadrilha do Biquíni. Quadrilha do Biquíni foi o filme exibido, não é, no Cineband Privé na noite de ontem. Vamos aqui, a partir deste momento, trazer para vocês esta informação e, claro, a partir de agora, nós vamos trazer na tela um pouco do que aconteceu neste filme. O filme, cujo título original é muito pior que o português. O português é ótimo, né? Quadrilha do Biquíni. Bikini Hoedown, com direção de Fred Olen Ray. Nós temos aqui o contexto de produção. O filme pertence à safra de comédias sensuais produzidas direto para TV a cabo e vídeo doméstico nos anos 90. Muitas delas exibidas nos canais Cinemax, Showtime e posteriormente em programas como o Cineband Privé no Brasil. Essas produções combinavam erotismo leve, humor exagerado e enredos quase caricatos de sitcoms, tudo em cenários de baixo orçamento, porém com uma estética ensolarada e trilhas sonoras vibrantes. Enredo: 3 jovens modelos, Lucy, Candy e Mandy, viajam para o interior americano para realizar uma sessão de fotos para um calendário de biquínis. São 4, na verdade, tá? Pelo que eu vi na foto da capa aqui, ó. A quadrilha do biquíni é justamente porque são 4, né? A quadrilha do biquíni. Então, enfim. Durante o trajeto, a caminhonete quebra próxima a uma fazenda decadente, administrada pelo velho Farmer Brown e seu sobrinho desajeitado Júnior. Sem conseguir ajuda imediata, as garotas acabam aceitando ficar temporariamente na fazenda. Para pagar pela hospedagem e comida, elas começam a ajudar nas tarefas rurais, o que gera uma série de situações hilárias, como tentativas atrapalhadas de ordenhar vacas, dirigir tratores e cozinhar para os trabalhadores locais. Ao longo da história surgem mal-entendidos, confusões amorosas e flertes cômicos típicos do gênero. A presença das modelos transforma a rotina dos fazendeiros, que passam de rabugentos a prestativos. O desfecho é leve e otimista. Depois de várias atrapalhadas, todos acabam aprendendo a conviver, e as modelos conseguem completar suas fotos usando a fazenda como cenário.
O sobrinho do fazendeiro, Júnior, é um rapaz tímido que se encanta por uma das visitantes. A relação entre eles gera cenas cômicas, de flerte e confusão. As modelos decidem usar a fazenda como cenário para as fotos, com resultados inesperados. Galinhas invadem o set, o trator vira fundo de cena e os figurinos improvisados criam humor físico. Sensacional. Olha, agora eu vou ter que dizer pra vocês. Entrou no patamar do ciborgue que colapsou por causa da moça dos prazeres alienígenas lá. Agora sim, é o sobrinho atrapalhado e desajeitado Júnior na fazenda com a quadrilha de biquíni. Então, para você que está conosco nesta gloriosa noite de domingo, o Gesla Privé falou sobre o clássico do Cineband Privé, Quadrilha de Biquíni. Muito bem, vamos ao povo brasileiro que está aqui em polvorosa, querendo saber também quem é o Nariz Misterioso, já já vamos trazer. Vamos lá então pro povo que está conosco aqui. Cadê? Vamos lá. Juliano Geraldo, vamos falar sobre isso. Quem mais? Vamos lá aqui. Deixa eu chegar nesse momento na tela com os comentários do povo. Thaís Teixeira, a luta foi na Globo. Perfeitamente. Tá aqui, perdão. Tá aqui atrás a quadrilha do biquíni. Os filmes do Gesla Privé nunca tem Sacolândia, eram muito machistas, diz aqui o Guilherme Lima. Tá trazendo aqui a super crítica, ao Cine Privé. Ontem, diz aqui Juliano Geraldo, ontem o Eita Lucas bateu os 4 pontos de audiência, recorde mesmo, curioso, né? Curioso. O Luiz Henrique Pinho falando sobre o novo quadro do Caldeirão, não vi ainda, não consegui assistir. Eita Lucas passou dos 4 pontos, a ida pro estúdio fez bem ao programa. Bruno Felipe falando, parece o Gugu bombado. Deixe likes, Bruno Fê também. Vai ou não vai? Theo Becker no filme, tá aqui André Cabral também. Tudo culpa do sobrinho Júnior, kkkk. Isso tem cheiro de locadora dos anos 90, aqueles VHS empoeirados, tá dizendo o Bruno Felipe. Ô, louco, bicho. Como foi a audiência do Clube do Chaves hoje? Chegou a quase 5 pontos, viu, Adriano? Neste, as galinhas colapsaram. Não, as galinhas elas fizeram parte do ensaio das moças que foram na farm do sobrinho Júnior, né? Então é isso, minha gente. Agradecendo sua audiência, sua paciência, a gente vai agora para a revelação quente, né? Vamos para a grande revelação de hoje. Aqui está ele, o Nariz Misterioso. E você, que nos acompanha em todo o Brasil, já deixa aqui o seu último palpite, porque é hora de revelar. Eu falei que essa figura, que aqui está com seu nariz misterioso, causa muito entretenimento ao povo brasileiro. Então vamos à revelação. Estamos falando de quem? Dele. Rodrigo Carelli era o nariz misterioso de hoje. Todos erraram, ninguém acertou, como diria Faustão, né? Ninguém acertou. E a gente, claro, agradece ao querido Carelli pela presteza de sempre. Muito bem, últimos comentários aqui, agora voltando para o nosso modo normal e indo ao encerramento do nosso glorioso O Carelli, suco de caju, diz aqui o André Cabral. Eu soltei um perdigoto aqui sem querer, eu peço perdão. Bruno Felipe, que plot twist, né? Foi um grande plot twist. Então é isso, minha gente. Agradecendo a todos pela companhia, obrigado pela audiência neste domingo especial. Amanhã, 10h30 da manhã, tem Juninho Urgente. Eu espero por vocês. E quem é o sistema? No sistema? O sistema onde tá? Quem é o sistema?